Olá, estudante. Estamos aqui com o seu Nilson Nunes, que é técnico em segurança do Porto do Recife há 33 anos, então tem experiência para dar e vender, não é? E ele vai conversar com vocês sobre a questão da NR29. Aqui conversando, eu descobri que seu Nunes participou, acompanhou a elaboração da NR29. Então, é um privilégio muito grande para todos nós estarmos aqui com um técnico de segurança tão bem conceituado e há tanto tempo no mercado e que acompanhou a elaboração desta norma regulamentadora. Então, ele vai começar conversando com vocês sobre a questão do serviço especializado de segurança. Como é que funciona aqui, seu Nunes, a questão desse serviço, do serviço de segurança? Bom, pessoal, um prazer falar com vocês. Espero poder ajudá-los no que for necessário. Bem, o nosso serviço, a comissão interna, professor de assistência, você fala? CPATP. A gente pode falar do Serviço Especializado de Segurança do Trabalho, né? O engenheiro, o técnico, certo, essa equipe, e depois a Comissão de Prevenção de Acidentes. Porque nós temos duas NRs aqui distintas. Nós temos a NR4, que trata do SESMIT, que é o que o Porto está atrelado, e tem a NR29, que trata do SESPT, que é o que o órgão cuida. Então, o órgão é um órgão que cuida do pessoal, do trabalhador, do portuário avulso. Então, ele dispõe de todo um quadro técnico, né? Do médico, os técnicos de segurança, o auxiliar de enfermagem, dispõe de um ambulatório médico, dispõe de ambulância. E o Porto do Recife, infelizmente, com a redução do seu quadro de pessoal, né, hoje só dispõe de um técnico de segurança do trabalho. Porém, o órgão tem nos auxiliado bastante. Quando nós temos algum problema, o órgão é que nos dá apoio, né? E nós trabalhamos integrados nisso aí. Só que nós temos a responsabilidade de por exemplo, o Porto do Recife é responsável pelas atividades portuárias de terra. E a responsabilidade do órgão é com relação à mar e o pessoal ao trabalhador portuário avulso. Então, observem, você vê aí que existe o órgão gestor de mão de obra, não é? Que observa mais, acompanha o trabalhador aquaviário, não é isso? O trabalhador portuário avulso. Que é o trabalhador portuário avulso, não é? Que é o trabalhador registrado pelo órgão. E nós temos o Porto do Recife, que acompanha a atividade portuária em terra, não é isso? Exatamente. E aí, sobre a Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário, como é que funciona para o ÓGMO e para o Porto do Recife? Bem, existe também faz parte da NR5, que é a questão do Porto, é a CIPA, e CPATP, que é atrelada à NR29, que é do órgão. A CIPA daqui do Porto funciona como em todas as empresas, formado por representante do empregado e do empregador, né? E a CPATP do órgão, a mesma coisa. Ele é formado por trabalhadores portuários avulsos, né? Da estiva, dos arrumadores, dos conferentes, né? E por representantes do patrão, que são os operadores. Inclusive o Porto tem o seu representante nessa CPATP, como um operador portuário. Então o trabalhador, o grupo, esse local de trabalho, ele tem dois serviços, digamos assim, dois grupos de trabalho voltados à segurança do trabalho e dois grupos de trabalhadores voltados a CIPA ou CPATP. Então, esse trabalho é constante e interessante. Imagine, só para você compreender melhor, você deve ler a NR4, observem que foi falado aqui do SESMIT, regido pela NR4, e do Serviço Especializado, regido pela NR29. Então, você precisa ler essas duas normas regulamentadoras. Agora, quando falamos da Comissão de Prevenção de Acidentes, vocês viram que tem duas comissões. O ÓGMO, tem a CPATP, não é? Onde você vê todas as considerações da NR29, tem a questão até do tempo de duração, que é de 2 anos, não é? E aqui no Porto do Recife nós temos a CIPA, que é a CIPA tradicional, regida pela NR5.
Então, observem que nessa disciplina você precisa ler a NR 29, a 4, a 5 e outras normas que vão tangenciando essa questão da prevenção dos riscos de acidentes. O senhor poderia conversar sobre os principais riscos de acidentes, como é que é a sua rotina aqui no porto? O principal risco de acidente no porto, envolvendo tanto o órgão quanto nós, né, do Porto do Recife, ainda é a movimentação de cargas, né? O excesso de peso, a questão do umbar, a armazenagem da carga. Então, nós temos uma série de agentes nocivos aí. Além dos riscos que nós temos com relação à infraestrutura ainda, por uma deformidade do piso, né? A gente temos um maior cuidado com relação a isso. Porque esses são os principais problemas. A questão da falta de sinalização, que infelizmente, por falta de verba, a nossa diretoria vem lutando aí para ver se melhora a nossa condição com relação à sinalização, para que a gente possa melhorar essas condições. Mas o principal é a movimentação de carga e descarga do porto e a armazenagem. Então, assim, a área deve estar devidamente isolada, sinalizada, isolada, todos utilizando o seu equipamento de proteção individual, certo? Não sendo permitido filas duplas de caminhões, de automóvel, passeio, de pessoas estranhas às operações. Então, tem uma série de restrições aí que nós fazemos para que não haja nenhum acidente. E de vez em quando acontece. De vez em quando acontece, infelizmente. Existe também a questão das cargas perigosas, né? Sim. Tem uma relação de cargas perigosas e aí o cuidado maior é com o armazenamento e o transporte, né, dessas cargas. Tem cargas que não pode tomar sol, por exemplo. Então o técnico de segurança também se envolve, também fiscaliza, visualiza essa disposição de cargas. Sim, tem cargas aqui, por exemplo, que ele é feito casa a casa, por exemplo. Pólvora, quando existe, ela é feita casa a casa. Saindo ou chegando, ela não fica armazenada no porto. Já tem que estar com toda a documentação certa, toda todo pronta, mundo avisado, exatamente. Para que quando chegar imediatamente, acompanhado por batedores do exército, essas coisas todas. E outras cargas radioativas, a gente tem os maiores cuidados para que o QNEM venha fazer as medições. E cargas tipo granéis, que a gente tem cuidado para não estar derramando, está sempre fazendo com que os caminhões para se movimentar estejam cobertos, estejam lonados. Então, isso tudo para evitar esse tipo de coisa. Sem falar em adubos, barrilhas. Uma infinidade de cargas, de produtos, né, que são considerados de perigosos. Então... E nós temos ainda os nossos silos com relação aos riscos que tem dos granéis, né? Os granéis secos. Exatamente. Bem complicado. A gente escuta falar muito em alguns documentos de segurança. Na construção civil tem o PCMAT. Em outras áreas você escuta falar muito em PPRA, PCMSO, PPP, LTCAT e vários documentos. E quando a gente vai lendo a NR29, a gente vê logo a questão do PCE e do PAN. Como é que funciona aqui no Porto esse PCE, o Plano de Controle de Emergência? O nosso Plano de Controle de Emergência, ele já existe. Nós divulgamos isso, né? E ele se confunde muito com o PAN. Porque o PAN aqui, esse sim é trabalhoso. Aí a gente aproveita e faz os dois trabalhos. A gente tanto traz o pessoal das proximidades também, que chama da área retroportuária, que tem que ser até 5.000 metros de distância do porto, e se tornaria toda a ilha, essa parte todinha. Que é a partir da zona primária. Exatamente. Né? Então são 5.000 metros, é muito difícil. A gente está trazendo aos pouquinhos, né? A Petrobras, aí vem a prefeitura, participa, e nós estamos caminhando com relação a isso. Graças a Deus, não tivemos ainda algum acidente de grande repercussão. Então é muito complicado mesmo você controlar toda a zona primária e controlar ainda o perímetro de 5 quilômetros depois daquela área. Teria que envolver bancos, a parte comercial todinha, prefeitura, Polícia Federal, Caixa Econômica Federal, toda essa área aí. Não é fácil. Então, observem que o PAN é o Plano de Ajuda Mútua, não é? Onde várias empresas colaboram, ajudam o Porto do Recife, no caso, já que nós estamos aqui no Recife, mas ajudam o porto privativo, o porto público, né?
a conter, a controlar Os seus riscos, né? Os seus riscos de os acidente. seus riscos de acidente, né? E se houver um acidente, esse pessoal vai fornecer também ajuda, Ajuda. né? Nós de vez em quando temos treinamentos com o pessoal, né? Mas esse treinamento geralmente é aplicado através do órgão. A gente vai fazer um treinamento aqui num espaço que é reservado para isso aí, fica nas proximidades da guarda portuária, que é um L ponto, quando é feito esse treinamento ali. Nós contamos também com a colaboração também do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco, e nós temos um Corpo de Bombeiros bem aqui nas proximidades. Então tudo isso nos ajuda bastante. Todo mundo ajuda, né? Então, assim, se houver um acidente, vamos imaginar, um sinistro maior, um incêndio, um acidente ambiental, tem várias empresas que vão dar esse suporte, vão ajudar o porto a fazer esse controle. Exatamente. Né? Então, observem aí, eu gostaria que você lesse também, lá na NR 29, o que trata sobre PCA e PAN, que é bem interessante. Para fechar a entrevista, vamos falar sobre a questão da insalubridade, periculosidade. O que é que a gente tem aqui no porto? É periculosidade ou seria insalubridade? Nós temos muita coisa com relação à insalubridade, com relação aos produtos movimentados, como barrilha, porque a barrilha não é um produto perigoso, mas é a quantidade que ele vem, que traz uma série de riscos, de problemas à pele do trabalhador, a parte respiratória do trabalhador e outros adubos, produtos químicos, né? E nós temos também a parte de periculosa, que é o porto tem um posto de abastecimento, o porto ele trabalha, tem uma parte da nossa oficina que é guardada, é armazenada combustíveis, óleo, lubrificante, então são produtos perigosos. Nós temos 4 subestações de alta tensão. Então a gente tem algumas agora, os empregados do porto do Recife, que trabalham numa condição dessa natureza, ou insalubre ou periculosa, ela é diferenciado dos outros trabalhadores. Por exemplo, quem trabalha com energia elétrica, ele tem uma lei própria. É como o portuário tem uma lei própria, que é a lei 4.860, ela é de 26 de 11 de 1965. Então, no artigo 14 dessa lei, ela fala da remuneração desse empregado, que ela reconhece a questão insalubre, penosa, periculosa, como adicional de risco. Então, o trabalhador portuário registrado na administração portuária, ele fará jus a um adicional de 40% sobre o seu salário. Isso com base na lei 4860, a lei 48, 65. Levando em consideração as normas regulamentadoras, que é quem vai identificar o risco, né? Então, além das normas regulamentadoras, nós temos outras leis que precisam ser conferidas. Sim, não é? Essa lei 48, como essa lei, pouca gente sabe que existe essa lei 48. Mas assim, o que é pago ao trabalhador portuário hoje é sobre o artigo 14 dessa lei. Lei 4860. Então, observe, além da NR15, que trata de insalubridade, NR16, que trata de periculosidade, existe uma lei, que é a Lei 4860 de 65, que fala sobre essa questão da insalubridade específica do trabalhador portuário. Não é? Se ele trabalhar numa condição insalubre, automaticamente ele é reconhecido, passa para essa lei, e a empresa paga sobre a insalubridade devida, né? Porque ela é gerenciada supletivamente que é utilizada a CLT e Perfeito. Essa lei. Então nós temos aqui a agradecer a seu Nunes. É um privilégio muito grande tê-lo aqui nessa videoaula. Não é? Espero que vocês aproveitem bastante, leiam todo o material, as normas regulamentadoras citadas, as leis citadas também. E aguardo vê-los em outra disciplina. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e espero ter contribuído nessa aula. E nós colocamos à inteira disposição de todos que nos procurem para que a gente faça novos esclarecimentos ou nos conduza a uma operação portuária, quem sabe, né?
Pois é, inclusive se a escola puder trazer os alunos depois para conhecer a atividade portuária, só é agendar aqui com o senhor. Perfeitamente, perfeitamente. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês e apareçam. Obrigada.